montagem. Opa, tá no ar. Tá no ar. No ar. Olá, bem-vindo ao curso avançado do Apocalipse. Nós começamos agora mais uma semana de estudo. Hoje nós vamos começar o capítulo 11. Obrigada pela sua companhia, por você que já tem estudado conosco a Bíblia aqui também, nosso curso avançado do Apocalipse. Se você está chegando pela primeira vez, seja bem-vindo. Tudo o que você precisa para participar conosco é da sua Bíblia e de um material para anotação. E eu quero lembrar vocês do nosso professor, do nosso guia aqui, a pessoa que traz os assuntos e nos explica passo a passo, capítulo a capítulo do Apocalipse. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Liane? Que prazer estar de novo aqui, né? Muito bem. Hoje, capítulo 11. Capítulo 11. Medição do templo e as duas testemunhas. Isso, vamos entender o que é essa medição do templo e quais são essas duas testemunhas. Muitos enigmas aí por trás desse título, né? Com certeza, mas tem algo bem interessante que, inclusive, tem relação com o que a gente viu no capítulo 10. Que estudamos na semana anterior. Exatamente. Muito bem. Quero lembrar você que participa com a gente que todo esse material que o Felipe apresenta aqui, os textos bíblicos, as explicações, alguns gráficos e imagens, está disponível para você fazer download. Pois é, nós queremos que você baixe esse conteúdo para reestudar esses temas e de repente compartilhar com mais alguém. Então é só acessar apocalipse.com e lá você vai encontrar bem no topo ali um banner do nosso curso avançado do Apocalipse e vai poder localizar todos os PowerPoints, desde o capítulo 1 até o capítulo dessa semana. Então é só acessar apocalipse.com. Bom, Felipe, nós vamos orar e já partir para o nosso estudo. Vamos lá. Senhor, muito obrigado por mais uma oportunidade de abrir a sua palavra, compreendê-la, estudá-la e, acima de tudo, aplicar aquilo que nós aprendemos para a nossa vida. Que o estudo do capítulo 11 possa nos trazer esperança, alegria, uma projeção de um futuro em que o Senhor está à frente e que o Senhor tem controle. Muito obrigado por essa palavra revelada a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero lembrar também que você pode deixar aí a sua pergunta, o seu comentário, e no final eu volto para a gente conversar mais um pouquinho. Tá bom, Felipe? Tá bom, até mais, Liane. Muito bem, capítulo 11. Como eu falei, é uma continuidade, tem algo de continuidade em relação ao capítulo 10 do Apocalipse. No capítulo 10 nós estudamos a questão de João comendo o livrinho que era doce na boca e amargo no estômago. Explicamos e mostramos no próprio texto e com outros textos que se tratava da própria mensagem da volta de Jesus. E é interessante que a mensagem da volta de Jesus, ela, apesar dela ter criado um momento de desapontamento na interpretação dos primeiros pioneiros do grande movimento adventista, que eu lembro que era um movimento formado por pessoas de várias denominações cristãs. Aliás, uma ótima dica de um filme, para quem quiser entender um pouquinho o que foi esse movimento e principalmente o que foi esse desapontamento de 1844. Minha recomendação é o filme Como Tudo Começou. Está no canal Felicity Play, você pode assistir e é muito interessante, vai mostrar justamente desde o início, quando Guilherme Miller começou seus primeiros estudos de Daniel e Apocalipse e vai até o momento em que acontece esse desapontamento e um pouco depois também como reagiu uma parte das pessoas que esperava pela volta de Jesus nessa data. E aí veja esse filme e volte a estudar o capítulo 10, você vai ter informações adicionais interessantes, você vai ter um incremento importante para o seu estudo e com certeza você vai compreender um pouco melhor que esse movimento estava nos planos de Deus e ele tinha um grande papel de preparo espiritual, de motivação espiritual das pessoas, aliás, de milhões e milhares de pessoas naquela época. Pois bem, o capítulo 10 termina dizendo que a mensagem deveria continuar a ser pregada. É o que diz no final do verso 10. Capítulo 10, verso 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações. E aí o 11 vem nessa continuidade. O que vem no 11? O que a gente vai ver hoje, então? Continuidade da ideia de Apocalipse 10, medição do templo e seu significado e as duas testemunhas.
O que efetivamente significava essa medição? Vamos entender ideia de juízo, relação com o santuário celestial. Vamos ler os 2 primeiros versículos do capítulo 11, tá? Eu gosto de ler aqui alguns textos nós vamos ler na tela. Agora nós vamos ler alguns textos na tela, mas vamos ler alguns textos na Bíblia também, tá? Apocalipse capítulo 11, verso 1 e 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, e o seu altar e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Esses 2 versos são curtos, mas eles possuem algo muito interessante, uma mensagem profunda e significativa para a gente compreender o capítulo 11 e compreender alguns aspectos da revelação profética. O que a gente precisa compreender em relação a isso? O caniço que se refere ali era uma vara de medir. Ezequiel, capítulo 40, vai tratar disso e apresenta essa explicação. O verbo medir, ele pode ser em um sentido figurado. Muitos estudiosos vão entender que medir ali significa julgar ou avaliar. Se a gente vai aos evangelhos de Mateus capítulo 7, Marcos 4, 24, a palavra utilizada, Mateus capítulo 7, por exemplo, nós não precisamos ler, mas Jesus fala sobre julgar. A palavra ali é metrel, que é a mesma palavra usada aqui no verso 1. Ou seja, esse medir não é literalmente tomar medidas, mas é julgar. Mas por que foi dada uma vara para João julgar? O que é que era para ser julgado, né? É interessante que no Antigo Testamento a ideia, medir, né, invocava a ideia de juízo com respeito a quem vivia e quem morria. A gente tem uma referência disso, vale a pena, isso aqui é o santuário, tá? Só para a gente entender um pouquinho. E eu vou falar um pouquinho das partes do santuário que interessam para nós agora. Mas deixa eu ir a esse texto, vamos ler juntos, 2 Samuel, capítulo 8, verso 2. Olha só o que diz o texto. Também derrotou os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar com vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, pagando-lhe tributos. Aqui, medir está no sentido de julgamento. É interessante que nos versos 1 e 2 do capítulo 11, é o único lugar na Bíblia onde se menciona juntos santuário, altar e a congregação. Que relação que tem santuário com medir e com julgamento? Por que a gente fala que é um juízo, que ali pode se entender que é um juízo com os verdadeiros adoradores de Deus, o que exclui os gentios ou nações? Presta atenção ao texto que nós acabamos de ler. O texto é claro em relação a isso. Ele diz o seguinte: deixa de parte, verso 2 do capítulo 11, deixa de parte o átrio exterior do santuário, não meças, ou seja, não é para medir a parte exterior, somente a interior, a interna, né? Porque foi ele dado o átrio exterior foi dado aos gentios, ou nações, como há em algumas versões também. E estes gentios, por 42 meses proféticos, vão pisar, calcar aos pés e pisar a cidade santa. Ora, esses gentios, eles pisam a cidade santa. Isso tem uma relação com Daniel 7 e com Apocalipse 13. O que a gente precisa entender aqui? A palavra que está aí, santuário, é naos. Se refere mais à parte interna do templo, mais à parte do chamado lugar santíssimo. Vamos só lembrar que tem 2 átrios no santuário celestial e no santuário terrestre. Deixa eu voltar um pouquinho. Deixa eu voltar aqui para ter uma ideia. São 2 partes. Aqui você tem a parte interna, aqui você tem uma parte, aqui você tem átrio interno e externo. Por que você tem essa divisão no átrio interno? Átrio interno é a parte que ficavam os sacerdotes, ficavam os israelitas, ficavam as mulheres.
esse era um átrio interno. Você tinha um outro átrio interno onde reservado para os gentios, porque as pessoas que não eram do povo judeu, eles também podiam ir ao santuário sacrificar. Eles tinham direito, só que eles não iam no mesmo lugar que os judeus. Então, aqui no capítulo 11, verso 2, há essa diferenciação dos dois ambientes. Mas como é que você pode dizer que é o santuário celestial? Alguns podem me perguntar. Bom, João escreveu mais ou menos Apocalipse em 95, 96 depois de Cristo, né, no primeiro século. O santuário, o templo de Jerusalém havia sido destruído pelo menos há uns 20 anos antes, no ano 70, pelos romanos, pelo general Tito Vespasiano. Então, aqui nós podemos compreender que João está falando muito mais em relação ao quê? A obra que é feita no santuário celestial. Bom, se não era uma obra no santuário terrestre, feita por sacerdotes aqui, só podemos compreender então que a obra era feita por Jesus, no santuário celestial. Então deixa eu passar aqui e voltar para aquele lugar onde a gente estava. Aqui então, de alguma maneira, está falando de uma obra que Cristo faz no santuário. Que obra que vai fazer? Se ele está falando para medir, e medir significa julgar, nós podemos compreender que Jesus está fazendo o quê? Um julgamento, começando um juízo. A menção, a alusão ali é a um juízo, e esse juízo não envolve as nações, não envolve os gentios, envolve o povo de Deus. Portanto, é um juízo que começa pelo povo de Deus. Portanto, é um juízo de investigação, é um juízo que vai avaliar a vida das pessoas que são considerados povo de Deus. Daniel 7, capítulo 7, verso 7, ele nos traz algumas menções em relação ao que as nações contrárias a Deus fizeram em termos de pisar. É uma menção bem interessante. Olha o verso 7 de Daniel. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Vamos continuar a leitura, verso 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Chifre pequeno que vem do quarto animal, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Disse assim, agora o verso 23, o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Mais uma menção a pisar. Primeiro é o quarto animal que pisa, depois é o chifre pequeno que pisa. E aqui, além de pisar, existe uma outra menção sobre o tempo que esse chifre faria, esse chifre como um poder, ficaria pisando a Terra Santa, pisando o povo santo. Verso 25, capítulo 7, de Daniel. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles, quem? Eles, os santos, o povo de Deus, serão entregues na sua mão por um tempo, tempos e metade de um tempo. Que nós já vimos em outras partes, que são os 1.260 dias, ou 1.260 anos. É interessante porque Apocalipse capítulo 11, verso 2, vai dizer que essas nações, esses gentios, vão pisar até a cidade santa por 42 meses. Esses 42 meses são compreendidos pelos teólogos renomados do mundo inteiro como o mesmo período dos 1.260 anos, que é um período específico na história em que o povo de Deus é pisado. Mas não é Israel que é pisado? Não, é o povo de Deus que é pisado, o povo fiel a Deus. Por que não pode ser Israel? Porque não existe esse período de tempo onde Israel, como nação, é pisado por uma outra nação. Mas você pode compreender muito mais claramente na história como sendo o povo fiel a Deus, aos princípios de Deus, que é perseguido, assolado, oprimido durante um período de 1.260 anos. É disso que fala em Daniel 7, é disso que fala em Apocalipse 11, é disso que fala em Apocalipse 13. E ainda tem mais menções no capítulo 12 de Daniel também. Aliás, e as nações, elas são apresentadas no livro do Apocalipse nos capítulos 14, 16, 18 e 19, sempre significando forças contrárias a Deus.
e que se opõem ao Evangelho. Então é muito mais do que um inimigo, não é um inimigo político. Alguns querem politizar essa interpretação bíblica. Porém, a compreensão mais acertada e mais cabível e lógica é a compreensão espiritual. Porque não existe paralelo na história de uma perseguição política por esse período nessas circunstâncias. Então, você consegue aplicar mais corretamente a uma perseguição por motivos religiosos. Uma perseguição, se é por motivo religioso, é uma perseguição que acontece porque o povo é fiel realmente a Deus. Os 42 meses, então, né, referência em Daniel 7:25, ou seja, é o mesmo tempo que um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1.260 anos, né? É isso que a gente pode compreender. Então, nós estamos falando de um juízo que acontece começando pelo povo de Deus. Esse juízo acontece depois que as nações perseguem por 42 meses ou por 1.260 anos o povo de Deus. E que perseguição? Quem é que perseguiu o povo de Deus? Inicialmente você tem a perseguição aos fiéis cristãos por parte de Roma imperial, né? O Império Romano. Mas, como nós vimos em Daniel capítulo 7, do Império Romano, que é o quarto animal, isso é apresentado na profecia, é o Império Romano. Depois do Império Romano vem o chifre pequeno. O chifre pequeno não é o Império Romano, ele é um poder que sai de alguma maneira do Império Romano. É o poder papal. Já falamos um pouquinho sobre o surgimento do papado, em que contexto isso surge no 5º século da era cristã. Fortalecimento do papado a partir de 538, né, quando tem uma autorização para crescer, para ter uma supremacia. E como é que esse poder usa a supremacia? Para perseguir aqueles que se opõem, especialmente aqueles que são opostos ou que se opõem porque são fiéis aos princípios bíblicos. E aí você tem esse período de perseguição. E isso é mencionado aqui. Mas o que acontece depois disso? O que acontece, aliás, durante esse período de perseguição? A Bíblia foi mantida em obscuridade durante o período de 1.260 anos. Ah, mas não é verdade isso. Sim, é verdade. Na Idade Média, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. As pessoas não liam livremente a Bíblia. Elas não podiam estudar livremente a Bíblia. Havia grupos que se refugiavam em montanhas, em cavernas, em florestas, e mantinham a Bíblia, o que eles tinham de acesso à Bíblia, sem poder compartilhar abertamente, sob pena de serem mortos, sob pena de serem torturados, perseguidos. Você já ouviu falar da Inquisição? Pois é. Essa não é um mito. Isso é um fato histórico. Isso acontece enquanto a Bíblia é desprezada. É verdade que todos os que de alguma maneira não eram compreendidos pelo poder papal acabavam sofrendo consequências, mas acima de tudo, os cristãos fiéis sofreram muito. Então era um motivo de perseguição. Vamos continuar agora com os versos 3 a 14, capítulo 11. Agora o que acontece na fase seguinte com a mensagem de Deus, com o povo de Deus? Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará, vai lutar contra elas, e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio. E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra.
E o verso 11, o que diz o verso 11? Mas depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que o ouvindo sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram desse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passando o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Aqui tem uma conclusão, né, do intervalo entre a 6ª, digamos assim, o período, né, entre a 6ª e a 7ª trombetas. É possível compreender em detalhes a experiência do povo de Deus para pregar o evangelho frente a um mundo contrário, hostil à vontade de Deus, né? E aqui temos 2 aspectos. No verso 4, nós temos uma alusão às 2 oliveiras ou 2 candeeiros. E aqui entendendo que oliveiras estão associadas aos ungidos que estão junto ao Senhor, Josué e Zorobabel. É interessante porque esses símbolos são tirados do livro de Zacarias, capítulo 4, capítulo 11, capítulo até o 14. No livro do profeta Zacarias, do Antigo Testamento, as oliveiras elas estão associadas aos ungidos, que estão junto ao Senhor, Josué e Zorobabel. Eles forneciam óleo para as lâmpadas, ou seja, um símbolo ligado ao Espírito Santo. É interessante porque muitos compreendem essas 2 testemunhas como o Antigo e o Novo Testamento, porque elas acabam sendo comparadas ao Espírito Santo, são comparadas a algo que está junto ao Senhor e que, de alguma maneira, é a mensagem de Deus mantida. A mensagem de Deus é mantida como? Ou como que ela foi mantida, ou como que ela é pregada? Ela está contida na palavra de Deus, na própria palavra dele, na Bíblia. Jesus deixou claro, e isso é interessante que o Apocalipse 11 vai falar que essas 2 testemunhas, elas são 2 testemunhas, elas dão testemunho de Deus. Jesus deixou claro que as Escrituras dão testemunho dele. João 5,39, você conhece. Examinai as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmas que testificam de mim. O Novo Testamento, ele dá testemunho da sua vida, obras e palavras. A mensagem do Apocalipse dá igualmente testemunho de Jesus. Isso está no capítulo 1. A gente já estudou. Há expressões no Antigo Testamento dando a entender que a Bíblia, ou a palavra de Deus, tem autoridade para devorar os inimigos de Deus, ou mesmo colocar simbolicamente fogo na boca de um profeta, por exemplo. Ela fecha também o céu. Basta lembrar do episódio de 1 Reis 17:1 de Elias e a falta de chuva. Mas o que acontece com essas 2 testemunhas? Elas profetizam por 1.260 dias vestidas de pano de saco. Aqui já falei um pouquinho disso. Interessante. Tem um texto interessante aqui, só lembrar que eu acabei de falar. Jeremias 5,14, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha eles serão consumidos. É o mesmo tipo de expressão que está em Apocalipse 11. Aí a pessoa pode dizer, não, o que é isso? A Bíblia é para colocar fogo. Veja, a Bíblia ela sempre apresenta o resultado da receptividade das pessoas em relação à mensagem de Deus. Se as pessoas recebem a mensagem de Deus de bom grado e aceitam, elas são apresentadas alegres e tendo bons resultados. Quando elas rejeitam a palavra de Deus, a Bíblia mostra as consequências da rejeição. Então, a Bíblia pode ser boa para aqueles que aceitam, mas para quem não aceita e se mantém resistente, ela não é boa. Ela não é uma boa notícia, ela não é uma boa nova. É nesse sentido, então, que podemos dizer que a Bíblia traz fogo, traz dificuldade. Não é que ela causa dificuldade, é que a reação da pessoa ao rejeitar a mensagem, portanto viver fora daquilo que a Bíblia prevê, vai ter resultado, vai ter consequências para ela. É isso que a própria Bíblia explica.
Então, as duas testemunhas profetizam por 1.260 dias ou anos, né, proféticos, dias proféticos e anos literais, vestidas de pano de saco. Pregação do evangelho, mas em meio a dor e dificuldades. Isso tem referências em Samuel e Jonas. Essa imagem aqui fala um pouco para nós do que a gente está falando, do que a gente está querendo dizer aqui. O que acontece, então? Quando é que a palavra de Deus acaba profetizando? Ora, nesse período, quando é que ela vai levar a mensagem dela com dificuldades? Nesses 1.260 anos, a perseguição durante a Idade Média. É disso que o texto está falando. E aqui tem um elemento que aparece, que é a besta que emerge do abismo. E ela é identificada. Ela é enquadrada como um poder que atuou neste período contra a Bíblia. Aqui tá claro isso. A besta que emerge do abismo, ela atua neste período de 1.260 anos, ou pelo menos ao final, né, desse período, ela atua contra a Bíblia, melhor dizendo, né, não durante o período dos 1.260 anos. Corrigindo, ao final desse período ela vai atuar. Porque o que acontece? Porque aqui já passou realmente os 1.260 anos, nós já lemos no verso 2, mas ela continua tendo dificuldade, ela vai testemunhar em um período difícil. É bem verdade que a Bíblia se manteve fiel durante os 1.260 anos, é o verso 1, o verso 3 vai dizer isso, mas depois ela continua firme. E que período foi esse depois dos 1.260 anos? O que acontece depois da supremacia papal? O que põe fim, ou pelo menos põe um freio à supremacia papal? O fato é em 1798, quando o Papa da época é preso pelo general Berthier a serviço de Napoleão. Esse aprisionamento do Papa é muito mais do que simplesmente uma prisão, é a liderança religiosa sendo questionada, é a religião vigente sendo questionada. A monarquia também vai cair por conta da Revolução Francesa, começa a cair antes até, mas a religiosidade dominante também é questionada e também cai. Revolução Francesa, todos conhecemos. Então a besta que emerge do abismo está nesse contexto. Participa da morte das testemunhas, verso 7, que é um período complicado entre os anos de 1700 e 1795, 1792 e 1795, onde? Na França, quando a Bíblia é banida. A Bíblia sobrevive, mas com muita dificuldade, porque ela é oficialmente banida. Essa morte não se dá, então, fisicamente, mas conceitualmente e intelectualmente. Se você não... Porque a gente tem a tendência de querer tornar tudo literal, mas a compreensão é simbólica, é conceitual. É interessante que é um ataque às Sagradas Escrituras. Mas a Revolução Francesa fez um ataque às Escrituras? Fez um grande ataque. Inclusive, esse período de 1792 a 1795 é bem grave, e tem um período que seguiu de cerca de 6 a 7 anos na Revolução Francesa, que era chamado Reino do Terror. Porque a Revolução não se satisfazia mais com o catolicismo liberal da Igreja, e veio a considerar o próprio cristianismo uma força contra-revolucionária que devia ser destruída para dar lugar à nova religião da humanidade. Essas são palavras da Revolução Francesa. Está num livro do Dawson, bem interessante, que ele fala sobre esse aspecto de combate religioso na Revolução Francesa. A besta que emerge do abismo aqui, ó. No verso 8 é dito que a cidade se chama espiritualmente de Sodoma e Gomorra. É interessante, se chama espiritualmente, ou seja, ela tem as mesmas características de Sodoma e Gomorra, Sodoma e Egito, né, também. Mas é uma cidade que representa a arrogância e a autossuficiência. Nesse caso, nós estamos falando, claro, da França, de Paris, desse contexto todo. Agora, de onde é que a gente está tirando isso? Nossa, mas a Revolução Francesa era antirreligiosa, era anti-Bíblia? Sim, e quem diz isso não somos nós, não são nem os religiosos, não é nem a Bíblia apenas, são os historiadores. Olha só que interessante uma citação de Thomas Dick. Ele fala o seguinte: o caminho para a Revolução foi preparado pelos escritos de Voltaire, Mirabeau, Diderot, Helvétius,
D'Alembert, Condorcet, Rousseau e outros do mesmo gênero. Nesses livros, os autores se esforçaram para disseminar princípios subversivos, tanto da religião natural quanto da revelada. A revelação não foi apenas contestada, mas deixada completamente de lado. A divindade foi banida do universo e substituída por um fantasma imaginário sob o nome de deusa da razão. Vocês já ouviram falar dessa questão da deusa da razão, que foi elevada à grande divindade na Revolução Francesa? Pois é disso que fala a principal parte do capítulo 11 de Apocalipse. Quando ela fala ali, quando o texto fala que, por exemplo, verso 9, entre muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Quer dizer, é um ataque forte, é uma metáfora aqui, como se estivesse matando e não deixa nem o cadáver ser sepultado. É forte o ataque. Os que habitam sobre a terra, verso 10, se alegram por causa deles. É festa, há festa por causa desse combate à religiosidade. Interessante isso. Olha o que Voltaire fala. Voltaire foi um dos nomes fortes. Ele diz assim: a mesma força do nosso entendimento que nos fez conhecer a aritmética, a geometria, a astronomia, que nos fez inventar as leis, também nos fez, portanto, conhecer a Deus. Não é necessária uma revelação para compreender que o homem não se fez a si mesmo e que dependemos de um ser superior, qualquer que seja. É interessante, né? Ele despreza a religião divina, mas prioriza a razão. É interessante. No verso 8, então é dito que as testemunhas sofrem na cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, ou Sodoma, Gomorra. É uma arrogância, uma autossuficiência. O que acontece com as testemunhas, ou seja, com a Bíblia, com a mensagem de Deus, é o mesmo que ocorreu com Jesus quando foi crucificado em Jerusalém. As duas testemunhas são agora perseguidas e mortas, mas na França revolucionária. Tem um aspecto interessante no verso 10, né? Eu falei a indicação dos povos da terra, os povos da terra são mencionados ali. O que são os povos da terra? Eles estão sempre associados a pessoas que fazem o contrário da vontade de Deus. Esse povo festeja a destruição das testemunhas. Eles se alegram com a destruição, com o ataque às testemunhas, com o ataque à palavra de Deus. Mas, finalmente, nos versos 11 a 13, depois dos 3 anos e meio de ataque às testemunhas, acontece o quê? Um reavivamento da palavra de Deus. Você pode estar pensando assim, mas eu nunca ouvi falar disso. Pois é, mas leia, tem bons livros de historiadores, de pesquisadores, sobre o que aconteceu com a religiosidade bíblica cristã durante o período da Revolução Francesa, pelo menos durante um período específico da Revolução Francesa. Depois desses 3 anos e meio, o verso 11 vai dizer o seguinte, olha que interessante. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Há um retorno, há um renascimento, um reavivamento da palavra de Deus. Pois é muito interessante que depois, vamos voltar à linha do tempo. 1260 anos, período medieval, perseguição sistemática à palavra de Deus por parte da religião predominante, tá? Catolicismo, entendido? Termina esse período, vamos dizer assim, com a Revolução Francesa questionando e dando um freio à religiosidade estatal religiosa, aprisionando o Papa. Mesmo assim, a palavra de Deus continua sendo oprimida, desmerecida, desprezada, morta, simbolicamente. Passa esse período, há um reavivamento da palavra. É o que Apocalipse 11 vai dizer. Houve um reavivamento do interesse pela palavra de Deus. Começaram a surgir as sociedades bíblicas. Em 1804 surgiu a Sociedade Britânica.
e depois, em 1816, a Sociedade Norte-Americana. Há um espírito de vida que faz renascer o interesse pela palavra de Deus. Aliás, um parênteses, né? Se você está assistindo esse estudo, pense nesse verso 11 como algo significativo para você também, tá? Que o Espírito de Deus reavive o seu interesse pela palavra dele. Tem muita gente que diz, eu já li a Bíblia, um livro muito antigo, ultrapassado, obsoleto. Estude profundamente. Eu tenho certeza que você não vai chegar a essa conclusão. Estude a palavra de Deus, compare com a história, compare com os livros de historiadores e você vai ver que ela é mais atual do que você imagina e que ela tem uma mensagem importantíssima para a sua vida hoje. O que a gente viu até aqui, então? Resumindo. Apocalipse 11, 1 e 2, restauração do santuário celestial e seus serviços é o ponto central da pregação do evangelho do tempo do fim. Restauração do conceito do santuário celestial. E da pregação continuando, né? Apocalipse 11, 3 a 14, amargura e dor simbólicos que o povo de Deus e sua palavra experimentam. E agora, o final do capítulo 11 vai tratar da sétima trombeta. Alguém vai dizer, nossa, mas que confusão. Pois é, o capítulo 11 tem 3 grandes partes. A parte do juízo, falando do juízo que vem para o povo de Deus. É um juízo após os 1260 anos, um juízo investigativo. Depois vai relembrar o que aconteceu depois dos 1260 anos em relação à palavra de Deus, como a palavra de Deus sofreu o ataque dessa ideologia antirreligiosa que caracterizou a Revolução Francesa e que caracteriza muitos movimentos hoje que são contrários à religiosidade bíblica, principalmente, né? Há muitos movimentos que são contrários à Bíblia, contrários aos princípios da Bíblia. Eles ainda existem hoje e ainda têm força. Eles têm sua origem lá no passado. E eles têm muita referência nos conceitos da Revolução Francesa. E depois disso, então, vem a sétima trombeta. Versos... Aqui nós temos versos 15 a 19, né? O que a gente pode falar agora? Nós estamos no terceiro ai. O primeiro e segundo estavam relacionados à quinta e sexta trombetas. O terceiro está relacionado à sétima trombeta. Para entender a sétima trombeta, nós temos que voltar a Apocalipse 10, 5 a 7. Então vamos ler. Vamos ler o que diz Apocalipse 10, 5 a 7. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, presta atenção, quando tocar a sua trombeta se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. O que acontece então? Toca a trombeta e acontece o quê? O mistério de Deus se revelará. A sétima trombeta anuncia o fim da história na terra. Tem a ver com as boas novas ao mundo da salvação de Jesus. Significa dizer que depois do tempo do fim, a partir do período do tempo do fim, né? Ou seja, depois de 1798, o povo de Deus fiel estaria envolvido na proclamação final do Evangelho. Por que eu estou dizendo isso? Ora, por uma questão lógica. Pensa o seguinte, como é que a proclamação do Evangelho poderia acontecer durante o período de 1260 anos se a Bíblia estava inacessível às pessoas? Você tinha a proclamação do Evangelho, mas era de uma forma silenciosa, tímida, acanhada, porque não havia condições. Depois que o período da Revolução Francesa, no auge da Revolução Francesa, isso também foi difícil, porque as duas testemunhas foram como que mortas, é o que a gente leu em Apocalipse capítulo 11. Depois disso elas renascem, conforme o verso 11, e então há um despertar, um redespertar, né, se é que nós podemos usar essa palavra, para o estudo da palavra de Deus. Então, é justamente a partir desse período que haveria uma ênfase maior na proclamação do Evangelho, que é o que nós vamos estudar mais claramente no Apocalipse 14.
Fica evidente aí também o domínio de Jesus sobre todo mundo. Seu reino chegou. E é um paralelo total com Daniel 2:44 e Apocalipse 5, onde Cristo é corregente com o Pai no trono celestial. O que acontece aqui? Vamos ler os versos 15 a 19, vai ficar mais claro o que ocorre na sétima trombeta para a gente poder entender. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor. Isso é o domínio que Jesus recebe. É a mesma coisa que aparece em Apocalipse capítulo 5. Ali em Apocalipse 5, evidentemente, é entronizado. Aqui nós estamos falando já no tempo final. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Verso 16, e os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Ou seja, há uma adoração a Jesus também, porque é reconhecido que ele tem o domínio, tem o poder. Ele venceu. Verso 17, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações, olha de novo o termo, as nações, se enfureceram. Que nações são essas? São todos aqueles que se opõem a Deus. São os mesmos mencionados gentios que perseguiram lá nos 1260 anos ou antes no Império Romano. São os mesmos. São os mesmos que representam a besta do abismo, que também persegue, é um movimento antirreligioso que persegue as testemunhas, persegue a palavra de Deus durante o período da Revolução Francesa. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança. No seu santuário sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A destruição aqui alguns querem interpretar que essa destruição dos que destroem a terra é um juízo específico para aqueles que praticam crimes ambientais, destroem a terra. Mas a destruição aqui em questão é muito mais relacionada com o fim das atividades desse sistema opressor, que se opõe a Deus do que aspectos ecológicos. É interessante porque Jeremias 51, 25 é uma referência à Babilônia como um monte destruidor. E não tem nada a ver com questão ecológica apenas. A visão termina da sétima trombeta com a abertura do templo de Deus no céu, onde está a Arca da Aliança. Já vamos falar disso. Mas deixa eu frisar algo importantíssimo aqui. Importantíssimo. A ira de Deus vai ocorrer para interromper a obra de oposição de Cristo. O juízo de Deus ele vai dar uma recompensa aos justos, mas ao mesmo tempo ele vai dar uma destruição para os que destroem a terra. Ou seja, nós temos os que serão destruídos aqui. O que é interessante dessa destruição é que ela não tem preocupações ecológicas, já falei sobre isso, mas tem uma outra questão importante. Aquilo que eu já falei antes. Deus ele virá para dar a recompensa aos grupos que se formaram, o grupo fiel e o grupo infiel. Não tem como Deus dar a mesma recompensa para grupos que tiveram opções e decisões diferentes, que tomaram decisões diferentes ao longo de uma vida. Então, para alguns essa visão é aterradora, desanimadora. Para quem é fiel a Deus, não. Para quem é fiel a Deus, não é uma visão aterradora e nem desanimadora. Pelo contrário, ela é de profunda esperança. Ela é desoladora para aqueles que não se prepararam, mas para aqueles que não se prepararam, eles estão destruindo a terra. Eles estão oprimindo o povo de Deus. Eles estão perseguindo. Eles estão atacando a palavra de Deus. Eles já são oponentes da palavra de Deus. Eles já se posicionaram. Evidentemente, isso não é uma situação em que agora está completamente definida, porque as pessoas hoje estão tomando decisões sob a impressão do Espírito Santo. Não acabou o tempo ainda de misericórdia, de graça, de oportunidade.
Mas o texto termina falando que foi vista a Arca da Aliança, é significativo. A Arca da Aliança tem relação com a fidelidade, porque ali dentro ficava, dentro da Arca da Aliança, no santuário terrestre, ficava o quê? As tábuas dos 10 mandamentos, a lei de Deus, o símbolo da fidelidade e do caráter de Deus. É isso que estava contido na Arca da Aliança. O fato dela aparecer no final do capítulo 11 é significativo. Mostra que Deus vai honrar aqueles que são fiéis a Ele. Fiéis à sua lei, fiéis ao seu caráter. O fato de aparecer o local pode significar o trabalho de Cristo também no santuário, com atividades de juízo ou de investigação. É mais uma menção a isso. Nós terminamos o capítulo 11 e eu espero que você tenha compreendido a mensagem central do Apocalipse, capítulo 11. A mensagem central, sem nenhum tipo de rodeio, de mais multiplicação de palavras, é: Deus fez prevalecer a palavra dele, vai fazer prevalecer a palavra dele, porque fez prevalecer quando o poder religioso oprimiu, quando o poder antirreligioso oprimiu. Deus mostra que eles têm um juízo, que ele começa o juízo pelo povo de Deus e que ele vai retribuir ao final, fica claro na 7ª trombeta, ele vai retribuir a cada um segundo o que buscou, o que decidiu nessa vida. Isso é duro para alguns, até parece meio antipático, meio impopular falar isso. Mas a palavra de Deus ela não deixa dúvidas. O livro do Apocalipse não deixa dúvidas quanto à necessidade de um Deus ser justo. Ele é misericordioso, tanto que a gente tem oportunidade de graça. Mas ele é justo também. Ele é claro na sua forma de agir. E ele dá tempo para isso. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreendermos o capítulo 11, porque no capítulo 12 nós vamos ter a identificação clara no grande conflito cósmico entre Deus, as forças de Deus e as forças do mal. Liane. Muito bem, Felipe. Bom, levando em consideração que o Apocalipse tem 22 capítulos e nós estamos no capítulo 11, chegamos na metade do livro. Sim, chegamos na metade do livro e chegamos num ponto realmente que tem uma certa divisão. Essa era a minha pergunta. E aí, muda muita coisa daqui para frente? Muda muita coisa. Por que muda muita coisa? Porque até agora nós tivemos revelação, tivemos simbologia, tudo certo. Mas nós tivemos, acima de tudo, digamos assim, uma fase preparatória para a gente poder entender o que vem agora à frente do 12 a 22. Porque do 12 a 22 começa a parte mais escatológica que vai para tempos que ainda nós não vivemos, né? Ou pelo menos estamos próximos de viver ou estamos quase vivendo. E, acima de tudo, vai mostrar um pouco mais como se dá esse conflito e como é que os dois grupos se ajustam. Mas, principalmente, vai mostrar também como é que as forças do mal se organizam, vamos dizer assim. Só que até agora nós fomos recebendo informações disso ao longo da história, o que acontecia ao longo do período histórico. Aqui ainda tem questão histórica, né? No capítulo 11 a gente está vendo Revolução Francesa. Exato. Mas no capítulo 12 em diante, né? No 12 a gente vai ter uma identificação de forças no grande conflito. No 13, mais fortemente, é uma ênfase nos inimigos de Deus, nas forças aliadas satânicas, né? E aí 14 tem a pregação do evangelho, 15 pragas, 15 e 16 pragas, e 17, 18 e 19 é o julgamento dos inimigos de Deus. A resolução desses problemas. Exatamente, tanto que o 20 ainda é um pouquinho disso, e aí 21 e 22 é a recompensa dos santos. E aí terminou o grande finale. Né? O grande finale, que é alta... Aqui o spoiler é garantido. Já sabemos o que vai acontecer no final. Mas o interessante é saber como é que isso vai se dando ao longo da história e como é que isso ainda vai se reproduzir num futuro breve, né? Eu acho bem interessante a gente compartilhar essa visão de que o livro é dividido, ou como a gente enxerga, né? Então, a gente tem ali um momento em que parece que o mal está vencendo e parece que Deus não vai fazer nada, e aí ele vem e resolve, mostra que ele é um Deus justo e que o bom prevalecerá. Eu acho que com essa visão do próprio livro, torna mais dinâmico, né? Até para a gente entender que tudo que está escrito ali faz um sentido e é uma sequência de uma história, né? Perfeito, Lina. Excelente colocação, porque isso se reproduz em várias partes. Você pode ver que a gente falou das cartas às igrejas, lá no comecinho, capítulos 2 e 3. Alguns períodos foi difícil, mas outros foram melhores.
Depois nos selos. A igreja começou, o cavalo branco era a igreja pregando o evangelho puro, mas depois teve perseguição e teve contaminação da mensagem. Mesma coisa nas trombetas. Então, o tempo inteiro tem essa disputa que é o grande conflito. As forças inimigas estão sempre tentando o quê? Minar a importância da palavra de Deus e ferir o povo de Deus. Não é ferir só fisicamente, mas é ferir conceitualmente, filosoficamente, né? Na verdade, então, né? A verdade. É o ataque à verdade, é o ataque ao que... Porque às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o ataque físico, né? Quando vamos estudar o Apocalipse, estão preocupados. Será que vai cair alguma coisa em mim? Será que eu vou morrer? Perseguições. A maior preocupação que você tem que ter é se você está compreendendo integralmente o que a palavra de Deus revela. Porque se você estiver não compreender isso, esse é o grande risco, essa é que é a grande ameaça. Por isso que as forças satânicas, elas enganam. Elas perseguem, mas elas, acima de tudo, elas enganam, elas misturam verdade com erro. Muito bem. Você está gostando de estudar o livro do Apocalipse com a gente? Então eu vou convidar você a incentivar a deixar aí o seu comentário aonde você está assistindo esse vídeo. Se esse curso avançado do Apocalipse tem sido útil para você, se você tem aprendido mais sobre a Bíblia, nós queremos saber a sua opinião e nós vamos compartilhar também em alguns programas aqui o seu comentário. Lembrando que você também pode deixar a sua pergunta, ela é bem importante para nós, porque assim nós podemos responder essas dúvidas específicas, trazer pontos de vista, trazer pontos que talvez não são tocados aqui durante os nossos momentos, que são às vezes até curto para tocar em alguns assuntos, né, Felipe? A gente faz uma sensibilização para o estudo, mas a gente não pode dizer que esgota tudo. Então eu até peço desculpas a alguns que de repente, poxa, mas poderia ter falado de cada palavra que está ali, mas aí, primeiro que não seria muito didático, e segundo que também não é o objetivo. O meu convite é estude, vá a fundo, compare o que eu estou falando, vá buscando fontes, e se tiver alguma coisa que você não concorda, escreve e nós vamos conversar. Muito bem. Lembrando para você mais uma vez que esse material fica disponível para você assistir, tanto em apocalipse.com, tanto no YouTube também, como no Facebook, que você está nos acompanhando neste momento. Você pode rever esses vídeos quantas vezes você precisar e compartilhar com todos os seus amigos, com os seus contatos que também estão estudando sobre a Bíblia. E as apresentações também ficam lá para você repassar e continuar estudando a Bíblia cada vez. Vamos encerrar com uma oração, Felipe? Vamos orar, Lia. Senhor, muito obrigado, porque nesse conflito entre o bem e o mal, o Senhor prevalecerá e tem prevalecido até hoje. Mas, acima de tudo, o Senhor quer prevalecer no conflito que está acontecendo, às vezes, na nossa mente, na vida de cada pessoa que está nos assistindo aqui. Lutas diárias, conflitos na família, no trabalho, nos estudos. Eu não sei o que está passando na vida das pessoas, mas eu sei que há conflitos. O Senhor vai prevalecer, o Senhor vai dar a vitória, se nós confiarmos e dependemos do Senhor. Por favor, ajude cada um que está nos assistindo. Que além de aprender conceitos do Apocalipse, aprenda também a confiar no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos no próximo estudo.